Esperava-se que não fosse, mas foi. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enfrentou muitas coisas que nós enfrentamos e que nós passamos na vida. Não era para ser assim com Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, porque foi Ele que criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Esperava-se, portanto, que os homens viessem a reconhecê-lo, não por um toque de mágica, por qualquer coisa assim, mas viessem a reconhecê-lo como Senhor, mediante a palavra que Ele transmitia e também as coisas que Ele fazia, confirmando quem Ele era, muito embora Ele nunca reivindicou para si e nunca falou de si mesmo e nunca se colocou numa posição, muito embora fosse, acima de todos os homens. Ao contrário, Ele se desfez daquilo que Ele era. Ele deixou aquilo que Ele era por um período de tempo e assumiu, humilhou-se, porque Deus humilhou-se ao ponto de ter a minha figura e a sua figura, a se identificar comigo como homem, a se identificar com você como homem. E tudo aquilo que Ele passou, tudo aquilo que aconteceu com Ele, havia profecias a respeito. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus aqui com você, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz assim: o apóstolo São Pedro, ele estava transmitindo a palavra ao povo logo após eles terem sido batizados no Espírito Santo, logo após acontecer uma certa confusão, porque muitas pessoas que estavam em Jerusalém em comemoração da Páscoa, muitos estrangeiros, eles chegaram ali e quando os servos de Deus que estavam reunidos foram batizados, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e as pessoas que estavam de fora ficaram admirados e muitos até acharam que eles estavam embriagados. Estavam a língua enrolada, achando que eles haviam bebido, estavam embriagados e não sabiam o que estavam falando, mas havia outros que entendiam perfeitamente o que eles estavam dizendo e eles percebiam que da maneira com que aqueles que foram batizados no Espírito Santo falavam, tinha um direcionamento, eles estavam engrandecendo a Deus, estavam louvando a Deus, estavam bendizendo a Deus numa língua que eles não haviam estudado, mas que outros estrangeiros que estavam ali perceberam que eles, sem estudar, estavam falando da língua deles e estavam engrandecendo a Deus. E isso abriu-se uma porta muito grande, porque Pedro e os demais foram questionados o que é que estava acontecendo. Então, o apóstolo São Pedro teve a oportunidade de transmitir, de pregar a esses o Evangelho. E eu quero ler parte do que ele falou a essa multidão no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 24. Ele disse assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Aqui, nesta linguagem aqui, é uma linguagem 2:24. Porquanto não era possível, eu acho que tem parte anterior aí, 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? Agora lá, irmão, no livro de Isaías, que é o profeta messiânico, que é aquele que mais profetizou a respeito do Messias
vindouro, que era nosso Senhor Jesus Cristo, muito embora todos os livros da Bíblia, desde lá de Gênesis até Malaquias, todo o Velho Testamento apontava para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus confirma isso. E como é que ele confirma isso? Ele confirma quando ele encontrou aqueles dois que estavam indo para o caminho de Emaús, né? E não sabiam, haviam tido a notícia que Jesus havia ressuscitado, mas eles disseram: nós não vimos, então nós não cremos. E Jesus ressurreto estava ali com eles, e a Bíblia nos fala que Jesus começou a falar tudo quanto estava escrito a respeito dele, desde Moisés, que são os 5 primeiros livros escritos, até Malaquias, os profetas todos, os salmos. Então Jesus, ele foi pronunciando aquelas duas pessoas tudo quanto estava escrito a respeito dele. E no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 3, está falando, amados irmãos, você já foi desprezado por alguém, por alguma situação? Já se sentiu desprezado? Já foi? Já foi desprezado? Alguém já tratou você com desdém? Alguém teve uma atitude, como se quiser dizer assim: você é nada? Você já passou por isso? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E quem faz isso conosco, quem faz isso comigo, quem faz isso com você, ele faz por um orgulho ignorante, Mas veja bem uma coisa, porque na verdade ninguém está e ninguém é acima de absolutamente ninguém. Todos nós somos pó, e tudo que nós alcançamos enquanto vivermos nesse pó, não carregaremos, não levaremos absolutamente nada conosco, e iremos voltar ao pó. Não há motivo algum no coração do homem dele ser orgulhoso ou dele sequer desprezar outras pessoas pelo conhecimento ou pela raça. Não há motivo algum. Agora vejam bem, desprezar a nós, agora desprezar o Deus Criador que se fez homem. Isaías, ele escreve o seguinte, olha, no capítulo 53, versículo de número 3, era desprezado, estava falando do que aconteceria com Jesus, que ele seria desprezado, falando como se já tivesse acontecido no passado, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Tem cabimento uma coisa dessa, irmão? Tem cabimento uma coisa dessa? Ele era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Você já foi rejeitado por alguma situação? Já. Não é bom não, né? Não é bom. Agora imagine o Senhor Jesus Cristo, como é que ele se sentia ser rejeitado e desprezado pelas suas criaturas. Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, nada. E esses homens que foram criados por ele à sua imagem e à sua semelhança, na sua ignorância, na falta do conhecimento, desprezaram o Criador, que se humilhou, tomando a forma humana, tomando a forma de criatura. E a Bíblia nos fala, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
nenhuma importância foi dada a ele, nenhuma importância. E essa, quando fala que nenhuma importância foi dada a ele, e que os homens viravam o rosto da pessoa dele, porque não queriam vê-lo, porque não havia nenhuma formosura. No versículo 22 diz que não havia nenhuma formosura em Jesus que fôssemos atraídos por ela. Não tinha um olhar de dizer, nossa, como esse homem é lindo, como esse homem é bonito, olha como ele se destaca do meio dos demais. Não havia isso, não. Ele se confundia com as pessoas. Não havia nada que o destacasse entre os demais. Por isso, a atenção dos demais não era chamada para a pessoa dele. Não era. Então, querido irmão, às vezes nós ficamos sentidos demais porque alguém nos rejeita. Às vezes nos rejeita no seu grupo, às vezes nos rejeita em tal situação. Por favor, não trate ninguém assim. Não trate ninguém assim. Não trate. Uma situação de desprezo, de rejeição. Não trate ninguém assim. Não trate. Amém? Não trate. Então, irmãos, olhando para Jó, que ele era o homem mais rico do Oriente, e que ele tinha coisas extraordinárias, e a posição dele era uma posição de respeito, pela posse que ele tinha, e pelo homem que ele era. Um dado momento ele ficou tão arrasado no seu viver, tão arrasado, que ele começou a ser desprezado. Outrora as crianças corriam até ele, vinham até ele, mas após esses acontecimentos que se deu na vida dele, ele passou a ser desprezado pelos homens e desprezado pelas crianças. Se ele viesse andando numa calçada, as pessoas o viam e atravessavam para o outro lado e não queriam nem olhar para ele. Assim foi com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era acima de todos, mas ele se igualou a todos, se fez homem, se identificou conosco. E no ele se identificar conosco, quando ele pregava, quando ele ensinava, aí a atenção das pessoas eram chamadas por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele falava, e muitos perguntavam, mas puxa vida, quem é esse homem e onde ele aprendeu essas coisas? Onde ele aprendeu? Então as pessoas achavam que ele não podia ter aquele conhecimento pela simplicidade que ele demonstrava. Não podia. E as pessoas então queriam desprezá-los. Olha, em João capítulo 18, versículo 40, ele foi colocado por Pilatos lado a lado com um homem que era um assassino, que era um mutinador, que era um bandido, a Bíblia fala, que era um criminoso. Ele foi colocado lado a lado, e Pilatos, ele queria soltar Jesus. Aí ele colocou a democracia, ele colocou diante das pessoas, para que ele, tendo autoridade para libertá-lo, não usou dessa autoridade, mas ele fez para agradar as pessoas. O que é que vocês decidem? Olha, eu particularmente não vejo nele crime algum, não vejo absolutamente nada para condená-lo, nada. Mas aqui, por ocasião da festa da Páscoa, nós temos a tradição de soltar um prisioneiro. E então eu coloco aqui à frente de vocês, eu coloco aqui, eu coloco Barrabás e coloco Jesus. A Jesus. Então ele estava fazendo isso achando que a multidão, que as pessoas iriam escolher Jesus, mas a multidão havia sido influenciada
influenciada. A multidão viu Jesus Cristo fazer muitos milagres. A multidão viu Jesus Cristo fazer operações grandiosas. Eles participaram dos milagres, comeram do pão que Jesus multiplicou. E quando são colocados lado a lado Barrabás, que era um motinador, que era um assassino, que era um ladrão, as pessoas receberam uma influência dos sacerdotes da época, que era a autoridade espiritual sobre eles, e eles começaram a contar mentiras a respeito de Jesus, divulgar mentiras no meio do povo, e o povo se esqueceu das coisas que o Senhor Jesus Cristo lhes havia feito, lhes abençoando, e o povo agora toma a decisão, instigados pelos sacerdotes, que começam a gritar: solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. E aí um falou, outro falou, outro falou, outro falou, e as Marias que vão com as outras começaram a falar também. Começaram a falar também. E o que sucedeu? Sucedeu que muito, embora não vendo crime algum em Jesus, ele foi rejeitado pelas pessoas. Foi rejeitado pelas pessoas. E amado, por isso que Jesus Cristo ele diz o seguinte, que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo prefere a injustiça, o mundo prefere o mal. E o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo escolheu o seu governante, o seu rei. O mundo escolheu, e por isso o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno. E por isso a Bíblia fala: não quereis ser amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E eu quero chamar a atenção da igreja nesses dias que nós estamos vivendo. Nesses dias, a igreja está procurando uma identificação com o mundo, para que através dessa identificação as pessoas possam chegar à igreja, vir para a igreja e achar que a igreja está igual ao mundo, então vamos estar na igreja, vamos sentir uma certa proteção da igreja. Mas amado, nós não podemos rejeitar a Jesus e não podemos desprezar os ensinamentos dele para nós como igreja, porque nós estamos lidando com a coisa mais importante que nós podemos ser em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Não seja amigo do mundo, não se sinta atraído pelo mundo, não queira se identificar com o mundo, se identifique com o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Rei. Ele foi desprezado por nossa causa, Ele foi rejeitado por nossa causa, por causa dos nossos pecados, e o pecado não nos deixa fazer a escolha certa, e a escolha certa nós temos que fazer baseados na palavra de Deus. Baseados na palavra de Deus, essa é a escolha certa. Porque tudo que nós escolhemos fora isso desaparecerá, acabará. Mas aquele que escolher a palavra de Deus passa os céus e a terra, mas a palavra não vai passar, ela permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Ficará para sempre. Então escolha aquilo que o Senhor trouxe para você escolher. Outrora nós não tínhamos a oportunidade de escolher, hoje nós temos. Hoje nós temos a oportunidade de escolher. Outrora era tudo entregue ao mundo, hoje não. Hoje não. Hoje o Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar. Escolhemos então o resgate que o Senhor Jesus pagou por nós, que foi o sangue dele,
para nos acolher em seus braços, em sua misericórdia, em sua graça, e para recebermos dele a salvação que ele nos trouxe. Amém? Então, ele foi rejeitado. Ele foi declarado inocente pelo governador. Em Lucas 23, 4, Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Não vejo neste homem crime algum. Ele não tinha que pagar absolutamente nada, porque não era devedor. Não devia nada. Nada. Não devia. Então ele não tinha que pagar o que não devia. Não tinha. E no julgamento isso foi declarado. Isso foi declarado. O governador declarou: vocês estão pedindo para mim fazer isso. Nós não podemos matá-lo, porque a nossa lei não permite. Os judeus diziam, os sacerdotes diziam. Mas os romanos, eles tinham a autoridade de decretar a pena de morte, de mandar matar. Eles tinham. Então, quando Pilatos disse: não vejo nele crime algum, e mandou que fosse entregue para que Jesus fosse julgado segundo a lei dos judeus, eles disseram: não, esse homem, ele é digno de morte, só que nós não temos autoridade na lei para nós matá-lo. Não temos autoridade para matá-lo. Irmãos, uma das piores coisas é alguém pagar por um crime que não cometeu. Pagar por um crime que não cometeu. A justiça promovendo a injustiça. A gente vê histórias, acontecimentos que assim sucedeu. Pessoas que ficaram 20 anos na cadeia e depois de 20 anos descobriram que ele não era o autor do crime, que ele não devia ter pago aquilo, e que alguém instigado por interesses próprios acusou aquela pessoa, e aquela pessoa ficou um período grande de tempo, perdeu parte da vida dela num cubículo, numa prisão. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não devia nada a Deus, não devia nada a ninguém, não devia nada às autoridades eclesiásticas, às autoridades civis da época, às autoridades militares. Ele não devia absolutamente nada. Nada. Até mesmo quando ele foi crucificado, em Lucas 23, 47 diz que quando ele foi crucificado ao meio-dia, o tempo começou a mudar-se. Trevas invadiu a terra. E às 3 horas da tarde, a Bíblia nos fala que o Senhor expirou. E quando ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, houve um terremoto, rajadas de trovão, de raios, e até mesmo o centurião que estava ali, que havia sido ordenado para tomar conta daquela situação, quando ele viu isso, ele fez um pronunciamento. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo.
Amém? Verdadeiramente esse homem era justo. Verdadeiramente esse homem era justo. Ele foi crucificado, como nós lemos, sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando nas mãos, por mãos de iníquos. Pedro pregando, depois do batismo com o Espírito Santo, o povo ouvindo Pedro pregar, e Pedro joga na cara deles o que foi que eles fizeram, que eles prenderam Jesus, o justo, e crucificaram ele através das mãos dos homens iníquos do governo romano. Mas louvado seja Deus, que a palavra de Pedro não parou ali. Ele continuou pregando para aquele povo. Em Atos 2:24, ele vai falando o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. Se ele fosse injusto, jamais teria ressuscitado. Se ele fosse pecador, o sacrifício dele não seria aceito. Se ele tivesse cometido delitos contra Deus, contra os homens, contra as autoridades, nele não haveria força de ressurreição. Mas ele era santo, justo, inocente, foi crucificado nessas condições, e por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque o salário do pecado era a morte, e ele não era pecador, e Deus decretou: este é o meu filho e ele é justo, por isso estará sendo ressuscitado ao terceiro dia, e por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? E agora, amados, ele vai voltar. Mateus 16:27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus. Ele vai retribuir. Sabe, irmão, essas injustiças que a gente vê ocorrer aí, sabe? E todo mundo percebe que é justiça, que é injusto, e que a justiça, ela lidera as atitudes de injustas. Deus vai julgar cada um. E sabe o que mais? Aquele que muito é dado, muito será requerido. Aquele que tem autoridade nas mãos para fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, e não fizer, Deus vai cobrar muito, 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 porque muito lhe foi dado, então muito vai ser requerido. Agora, louvado seja Deus, irmãos. Quero concluir lendo João capítulo 14, versículo número 3. Jesus Cristo, você sabe que ele ascendeu aos céus, mas antes de fazê-lo, ele reuniu seus discípulos e disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Glória a Deus. Desprezado, rejeitado, humilhado, tratado com injustiça, açoitado, cuspido, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, e está preparando lugar para nós, e ele está pronto para voltar. Está pronto para voltar, porque ele quer que você vá morar aonde ele está morando, onde ele está. Amém? Não despreze isso, porque é a única coisa que você tem como valor aqui nessa terra. Logicamente que eu estou falando de coisas de bens espirituais. Logicamente que aqui nessa terra a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos.
A coisa mais preciosa que a gente tem é isso aí aqui nessa terra. Mas nós sabemos também que ela não perdurará para sempre. Sabemos. Mas então, querido, olha, quando você se sentir desprezado, lembra da que Jesus também foi. Quando você se sentir humilhado, lembra que Jesus também o foi. Quando você for tratado com injustiça, lembra-te que Jesus também o foi. Mas lembra-te que quem nunca o tratou com injustiça foi o Pai Celestial. Ele nunca tratará você com injustiça. Nunca, 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 nunca. E Ele está preparando o teu lugar e o meu lugar na presença dEle, porque Ele quer que eu vá morar com Ele. Ele quer que você vá morar com Ele. Amém? Glória a Deus.